Crianças, bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história. Vamos tratar dos povos africanos, de alguns povos, são muitos, imensos. Aqui eu trouxe uma imagem, uma foto maravilhosa, né? Olha que alegria a África, o povo africano, né? Parte integrante da nossa sociedade, né? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista racial, né? Esses caras estão dentro de nós, né? E eu quero que vocês compreendam a necessidade que temos de respeitar, né? Qualquer tipo de etnia, povo, né? Com as suas próprias características, né? Olha só, nós temos uma aula muito importante e eu tenho alguns objetivos com vocês hoje. Pode passar? Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas antes da chegada dos europeus. Antes da chegada dos europeus na África, que coincide mais ou menos com a chegada dos europeus aqui no nosso território, a África era povoada por sociedades muito bem organizadas. Porque pensamos, muitas vezes, de forma equivocada, que na África só existia tribo, né? Aldeias, e não sociedades, como nós conhecemos. Sociedades urbanas, inclusive, com as suas próprias tradições, língua, escrita, astronomia, matemática desenvolveram. Identificar a diversidade de povos e culturas do continente africano. A nossa aula passada sobre África foi mais uma aula de geografia, porque nós tratamos mais aspectos físicos do continente africano. Vegetação, clima, relevo. Falamos que a África é muito extensa, né? Então ela comporta diferentes vegetações, climas, relevos, etc. Mesma coisa do ponto de vista social. Diversidade de povos e culturas. Vamos privilegiar, no entanto, pessoas de territórios africanos onde no passado viveram os nossos ancestrais. Por exemplo, nigerianos, angolanos e habitantes de Moçambique, né? A nossa população, que também tem uma origem africana, deve muito ao povo da Nigéria, Angola e Moçambique. Desenvolver o senso de empatia, solidariedade, respeito e tolerância em relação à questão racial. Eu destaquei racismo, porque essa aula talvez seja a aula mais importante do ano. Porque vamos falar de algumas coisas que são muito sérias e que estão acontecendo atualmente, agora, né? Coisas que nos machucam. Empatia, essa capacidade que nós temos ou devemos ter de nos colocar no lugar do outro, né? Eu não posso fazer o que eu quero com o outro. Eu tenho que me colocar na pele dele antes. Solidariedade, respeito e tolerância em relação à questão racial. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Pode passar? A África é um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. É o terceiro continente em extensão territorial. Perde para a Ásia e para a América. Dezenas de países e centenas de povos com culturas e línguas singulares. Por ser o berço da humanidade e o lugar de origem dos ancestrais de milhões de brasileiros. A África e sua história têm grande importância para nós. Berço da humanidade, porque foi aqui que nasceu a espécie humana. Nós nascemos negros, nascemos na África. E da África fomos migrando para outras regiões, e cada região tem a sua característica própria, né? Por isso as cores, né, da espécie humana. Mas nós nascemos negros, eu quero dizer, o primeiro ser humano, né? Os primeiros seres humanos.
as pesquisas científicas apontam, nasceram no continente africano. Por isso, berço da humanidade. Você tem aqui uma nigeriana, um angolano, esse cara aqui na África do Sul, olha só, pele mais clarinha, olho mais claro, esse aqui da Tunísia e essa garotinha de Moçambique. Olha a diversidade étnica, racial que temos na África, né? Pode passar? Esse grande território, a África, habitado por mais de 1 bilhão de pessoas, apresenta grande diversidade física, aula passada, étnica, cultural e econômica. Quando eu falo étnica, estou falando de povos. Todos esses elementos contribuíram para uma subdivisão regional. Então nós temos 2 Áfricas, né? Para facilitar a nossa compreensão sobre esse continente que é imenso. A África mediterrânea, ou África islâmica, ou ainda África setentrional. Setentrional é norte. Quando falamos meridional, é sul. África setentrional ou África branca. Islamismo é uma religião. Assim como o catolicismo professa a fé num único Deus. Então a maioria aqui professa a fé no islamismo, por isso, maioria muçulmana. E aqui nós temos a maior parte da África, a África negra subsaariana. Por que subsaariana? Porque está abaixo do Saara, o grande deserto aqui no norte da África. África branca, África negra, para muitos não são termos apropriados, mas são utilizados ainda hoje, tá bom? Em oposição à África negra, temos a África branca. Tudo bem? 2 Áfricas. Pode passar? Nela, podemos observar, ao longo da história, a organização de reinos, impérios e a formação das mais variadas sociedades possíveis. Vamos trabalhar algumas, porque são muitas, não dá tempo. E vamos trabalhar um pouquinho só. O material muito extenso que eu trouxe para vocês, tá? E é para vocês pesquisarem, tá bom? Pode passar. O Império do Mali foi justamente no Sudão Ocidental, entre os rios Senegal e Níger, nas terras habitadas pelos mandingas, que se formou o Império do Mali, um dos maiores e mais duradouros da história da África. O que é um império? Império é uma unidade política que congrega várias outras unidades. Pensa, quando falamos de império, pensamos no imperador. Pensamos num chefe de Estado, num chefe de uma nação que é muito poderosa e que invade outras nações. Então, quando esse cara, que é poderoso, domina outras nações, ele forma um grande império, tá bom? O Império do Mali. Pode passar? Contam os griots que tudo começou com um príncipe de etnia mandinga chamado Sundiata Keita. Ele e seus guerreiros venceram os Sossos, seus opressores, na Batalha de Quirina. Aqui está a região onde habitavam os malineses. O Império Mali, aqui no Sudão Ocidental. O imperador do Mali ouvia as queixas de seus súditos em audiências públicas. O imperador tinha os seus funcionários, os seus conselheiros, tinha os seus subordinados. Era uma sociedade muito bem organizada. E nós conhecemos essa história muito por conta da tradição dos griots. Griots são indivíduos que preservaram a história desse império, desse grande reino, né? Passando de geração para geração. E eles eram enterrados numa árvore oca, muito preciosa para aquela época, e havia um significado muito simbólico nisso. Eles sendo enterrados nesses troncos, né? Nessas árvores ocas sagradas, eles preservavam
a história dessa civilização. Pode passar? Economia malinesa. O Império Mali era o maior produtor de ouro da África Ocidental. Também praticava agropecuária, agricultura e criação de rebanho, artesanato e o comércio. Eles eram grandes comerciantes, tá bom? Os mercadores malineses, conhecidos como Vangara, comercializavam sobretudo ouro, cobre, sal e noz de cola. Noz de cola é um fruto amargo, uma goma, que quando você consome, sacia a sede, porque na região mais desértica, né, a falta de água, esse fruto, ele supria essa carência, né, essa carência de água no corpo das pessoas. Era amargo, mas saciava a sede. Pode passar. Os bantus. Na África, ao sul do deserto do Saara, viviam e vivem ainda hoje os bantus, povos que possuíam uma origem comum e falavam línguas aparentadas denominadas de bantas. Esses povos, os bantus, vieram para cá, para o Brasil, na travessia do Atlântico, né, em navios chamados tumbeiros. Os navios que transportavam os escravos eram assim definidos, denominados tumbeiros. Tumbeiros vem de tumba, porque eram tumbas móveis que cruzavam o Atlântico. Morriam muitos escravos, né? E muitos, né, dos escravos, ou melhor, dos negros que vieram para cá. Porque negro não é escravo. Negro foi escravizado. Não podemos pensar que eles vieram escravos. Eles vieram submetidos, dominados a esse sistema de escravidão. Então, falamos escravizados e não escravos. Os bantus desenvolveram a metalurgia, trabalho que transforma metais em objetos. Se você tem uma espada de metal, de ferro principalmente, você vence qualquer batalha nessa época. Então, eles eram também grandes guerreiros. Pode passar? Não deu para pegar ali. Bom, as regiões ocupadas pelos bantus tornaram-se terras de agricultores que dominavam a metalurgia. Olha que legal. À esquerda, jovem angolano, falante da língua umbundo. Aqui também na Angola se fala o português, porque a Angola foi uma colônia portuguesa. Aqui nós temos uma mulher carioca, descendente de povos da região Congo-angolana. A região Congo-angolana é a região do Congo e da Angola, que também está na África subsaariana. Olha só, essa aqui, a origem étnica, a origem racial dela está ligada à origem desse cara. Compreende como nós e a África somos quase que uma coisa? Percebam, os laços que nos unem são muito, muito fortes. Pode passar. Aqui está a região dos bantus, né? Angola, Congo, Moçambique. Então, muitos dos negros que vieram escravos para cá, vieram escravizados, saíram desta região da África. Pode passar? Bantus no Brasil. A maioria dos milhões de africanos entrados no Brasil entre os séculos XVI e XIX era falante de línguas bantas, como o quimbundo, o kikongo e o umbundo. Olha só, palavras portuguesas de origem africana, de origem banta africana. Berimbau, o arco musical da capoeira. Caçula, o mais novo dos filhos. Canjica, papa de milho verde. Não sei se você gosta, eu gosto. Carimbo, selo, sinal público que se autenticam documentos. Cochilo, eu não vejo a hora de tirar um cochilo. Dendê, palmeira ou fruto da palmeira, usado na culinária religiosa afro-brasileira e baiana. Fubá, farinha de milho ou arroz. Jiló,
Moleque, ô moleque, quiabo, quitute, um petisco e o samba, dança e música popular brasileira. Olha quantas palavras, né, que nós temos no nosso vocabulário português de origem africana, de origem banta. Pode passar? Esse texto aqui eu trouxe para que você aprofunde a pesquisa, tá bom? Tem muitas coisas curiosas. Por isso eu disse que o material de hoje é muito extenso. Saber e progresso tecnológico. Em todo o continente e em diversas épocas, os povos africanos desenvolveram sistemas de escrita. Olha só, matemática, agricultura. Essa parte aqui, o texto aqui, né? Não deu para pegar, mas você tem no seu material de apoio todo o material, tá bom? Inteiro. Na medicina, faziam cirurgias cesariana, né? Autópsia, dissecavam o corpo, criaram filosofias religiosas, etc. Gente, a África é um lugar que desenvolveu e desenvolve arte, a sensibilidade africana, principalmente na sua relação com o meio ambiente, né? Assim como os indígenas, é uma cultura riquíssima, né? E nós devemos muito do que somos a eles. Então, olha quanto conhecimento, tecnologia eles desenvolveram e desenvolvem até hoje. Pode passar? Os Iorubás, mais um povo de origem africana. Nas terras da África Ocidental, viveram povos igualmente importantes na formação cultural do Brasil. Entre esses povos, merecem especial atenção os Iorubás. Olha só que legal. À esquerda, uma mulher nigeriana. Lembra que da Nigéria vieram muitos negros, né, para o Brasil. E olha essa mulher. Baiana. Veja a semelhança, veja a aproximação que tem entre as duas. Olha só. Baiana, nigeriana. Os Iorubás construíram uma civilização marcadamente urbana, com cidades de ruas e avenidas retas e mercados movimentados. Olha o que eu trouxe sobre esse povo africano. Que legal. Segundo o estudioso Pierre Verger, foi principalmente após 1830, quando os muçulmanos destruíram a cidade de Oió, capital política dos Iorubás, que eles foram trazidos para o Brasil como escravos. A arte de matriz Iorubá pode ser vista em várias regiões do Brasil, principalmente na Bahia. Olha que legal que vocês devem conhecer, principalmente no carnaval, a gente costuma ver mais essa manifestação artística. Olha só. O Olodum. Olha só o tambor. Principalmente no Pelourinho, uma região de Salvador, um bairro de Salvador. Essa música, essa arte, né? Essa maneira de festejar a vida, né? Principalmente também no carnaval, está ligada à cultura dos Iorubás. E essa cantora muito famosa, Margareth Menezes, que tem uma voz muito poderosa, né? Conhecida mundialmente, internacionalmente, e ela traz, né, como ela é de descendência afro, quando falamos afrodescendentes, porque estão diretamente ligados, né, à origem africana, né? Então, olha só essa cultura baiana influenciada pela cultura africana, né? Tão maravilhosamente. Pode passar? Agora a parte muito séria desta aula. Eu coloquei para vocês naquela folhinha padrão, né, das atividades, o primeiro vídeo, né? Teste das bonecas. E eu pedi para que você assistisse aquele vídeo primeiro. O que vocês perceberam no vídeo? Muitos podem pensar, nossa professor, crianças racistas? Vocês viram que o apresentador, né,
mostra para as crianças, primeiro crianças negras, depois brancas, né? Mostra para as crianças duas bonecas, uma branca e uma negra. Quem é a bonequinha má? Todas apontam a bonequinha negra. Quem é a bonequinha legal, bacana, com quem você gostaria de brincar? A bonequinha branca. Mesmo as crianças negras apontaram a bonequinha negra como ruim. E por que acontece isso? Elas são racistas? Crianças, o racismo, ele é estrutural. O que significa isso? Ele tem raízes na nossa sociedade. Muitas vezes, nós fortalecemos o racismo sem saber que o estamos fortalecendo. Como assim? Bom, quando você vê na universidade um professor negro causa... Olha, eu digo isso não é para ofender ninguém, pelo amor de Deus, mas a gente tem um estranhamento, uma sensação de que alguma coisa não está no lugar certo. Novelas, por exemplo. Quantas novelas? Hoje que existe uma mudança, mas quem é o protagonista ou a protagonista? Quem é o ator principal? Um branquinho, etc. Eu não estou criticando os branquinhos, claro que não. Quem trabalha na cozinha? Quantas novelas trazendo domésticas negras? Quantos presidentes nós tivemos negros? Nenhum. Os norte-americanos, um. Compreendem? O racismo, ele é estrutural. Ele está, muitas vezes, escondido. Mas nem sempre escondido. Olha só, essa situação. Ela está sendo rejeitada. Pode passar? Racismo é a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras. Existe uma raça, a raça humana, sim, mas a raça humana ela é muito rica, né? Cores, aspectos, odores, sabores. Quantos são os povos, né, que compõem essa raça humana? Nós falamos etnia, né? Mas falamos que o racismo, então, é a discriminação com relação à cor da pele do outro, cabelo, etc. O racismo no Brasil é crime, previsto na Lei 7.716/1989. E inafiançável. Ou seja, você cometeu o crime do racismo, você vai para a cadeia. Você não tem como pagar para você ficar livre. Ele é inafiançável. E não prescreve. Ou seja, quem cometeu o ato pode ser condenado mesmo anos depois do crime. Então, racismo é crime. Pode passar? Esse policial norte-americano matou esse ex-segurança George Floyd. Esse cara matou George Floyd de uma forma desumana, né? De uma forma... ele sufocou. Eu não vou colocar essa foto, né? Quando eu falo morte desumana, nem toda morte é desumana, mas esse não teve direito de defesa. Ele colocou os joelhos sobre o pescoço do George Floyd. E outros dois com o joelho em cima, imobilizando o corpo dele. Dia 25 de maio, hoje faz 11 dias. 11 dias de manifestações em todo o mundo, em defesa dos direitos dos negros. De existir, inclusive, pode passar. I can't breathe. Eu não estou respirando. Foi o que ele falou. O George Floyd, quando estava sendo sufocado por aquele policial. O grito negro por justiça que queima nos Estados Unidos e ecoa pelo mundo. Olha aqui as manifestações nos Estados Unidos, onde foi assassinado, né,
George de uma forma tão cruel. Pode passar? Protesto nos Estados Unidos após a morte do ex-segurança negro George Floyd. Esse gesto, ele é muito emblemático, ele é muito simbólico. Presta atenção, pode passar. Policiais de Miami ajoelharam para mostrar empatia durante protesto antirracista. Esses caras demonstraram esse valor que eu quero que vocês desenvolvam, que é se colocar no lugar do outro que sofre. Não são todos os policiais que são racistas, mas boa parte ou uma parcela significativa é ainda. Não só lá nos Estados Unidos. No Brasil também, não só policiais, pelo amor de Deus, não estou criticando os policiais. Tantos que reproduzem o racismo, mas não têm consciência disso, compreendem? E eu não quero criticar os policiais. Olha para esses, boa parte, maioria dos policiais, olha, com um sentimento de empatia, pode passar? Black Lives Matter, vidas negras importam. Essa frase, vidas negras importam, com o braço assim fechado, com a mão fechada, o punho fechado. De onde vem esse gesto? Olha só que legal, pode passar? Foi assim que, após ganharem as medalhas de ouro e bronze na prova dos 200 metros rasos do atletismo, Olimpíadas na cidade do México, dois atletas negros norte-americanos, Smith e John Carlos, subiram ao pódio e, durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos, abaixaram suas cabeças e ergueram seus punhos com a luva preta, num dos gestos consagrados pelos Panteras Negras. Ah, estou entendendo, esse gesto vem lá do passado. Olha só, esses atletas, eles estavam representando um sinal, um gesto simbólico desse grupo, Panteras Negras. Quem são? Pode passar? Os Panteras Negras foram um partido político que surgiu nos Estados Unidos, década de 60, no contexto da luta da população afro-americana, população americana descendente de africanos, luta pelos direitos civis. Aqui está o símbolo Black Panther Party, poder da pantera. Esse é o símbolo, né? Que na década de 60 foi uma década muito agitada. Morreu um ativista político, pastor chamado Martin Luther King, nessa década, e promoveu também manifestações como estamos vendo hoje nos Estados Unidos e no mundo. Pode passar? Olha só, nós somos humanos, seres humanos, né? Nós temos uma alma em comum, uma alma que foi criada para fazer o bem, para respeitar, para desenvolver a empatia, a aproximação, né? Não é a cor que me define, mas o meu caráter, né? A minha maneira de entender o mundo, de entender minha vida. Pode passar? Diga não ao racismo. Espero que vocês levem a sério esse tema. Não só os negros foram escravizados na história. Todas as etnias, né? Todo tipo de raça humana, quando eu digo raça humana, etnia, brancos, amarelos, negros. No Brasil, o racismo contra o negro, ele é muito explícito, muito forte, por conta da escravização dos negros, tá? Mas brancos também foram escravizados, negros, e espero que vocês compreendam a importância da aula de hoje, tudo bem? Até mais!